E aí pessoal, tudo bem? Mauro Gambini, palestrante, coaching, hipnoterapeuta. Hoje eu vou dar um outro presente para vocês muito legal. É um presente que vai ajudar vocês a se relacionar e conhecer melhor as pessoas ao seu redor. Muitas vezes a gente cria pré-julgamento das pessoas baseado naquilo que a gente acha, na nossa experiência, e aí pode envolver uma série de coisas da psicologia que não vem ao caso citar aqui. Vamos falar de uma forma muito simples. Eu quero que enquanto eu esteja conversando com você, você levante aí da sua cadeira e procure uma folha e um lápis ou uma caneta, em algum lugar que você possa apoiar, porque você vai fazer um teste. É um teste de um autor chamado Neil Herman. É um teste de comportamento, onde eu vou explicar para vocês como funcionam as emoções e os comportamentos dentro do nosso cérebro. E a partir daí, do resultado do seu teste, nós vamos identificar como você pensa, como você é, e principalmente você vai poder aprender a identificar as pessoas ao seu redor, porque muitas vezes a gente julga as pessoas por aquilo que a gente pensa, a gente espelha aquilo que a gente pensa na pessoa, e várias vezes a gente se engana. Com esse teste vai ser muito bacana, porque você vai poder identificar o comportamento dela sem que ela faça o teste e saber exatamente o que você tem que fazer e como você tem que conversar com essa pessoa, seja um namorado, um chefe, um amigo, um familiar, um pai, uma mãe, um filho. Você vai saber exatamente quais são as coisas, depois que você identificou esse comportamento, quais são as coisas que você tem que fazer para motivar essa pessoa e criar sinergia com ela. Isso é ótimo para o seu ambiente de trabalho, para a sua família, para tudo ao seu redor, para todas as pessoas. Quando você começa a praticar, eu hoje já utilizo isso praticamente o meu dia inteiro. Eu converso com uma pessoa e já entendo como ela pensa através desse teste do Neil Herman, entendo como é o comportamento dela e sei exatamente aquilo que ela gostaria de ouvir de mim. Quando eu crio isso, eu crio rapport, eu crio sintonia, e aí a relação fica sempre bacana. Tá certo? Pegou papel e caneta? Vamos ao teste então. Eu vou te explicar como esse teste funciona na próxima tela. É importante que para você fazer esse teste e para que ele dê certo, que você responda as questões. São 4 questões, como eu vou mostrar para vocês nas imagens abaixo. Mas é importante que você responda as questões nas 4 características, aquela que você mais se identifica no seu momento atual. Ok? Você vai ver 4 perguntas, você tem que escolher aquela que você se identifica mais com você no momento atual, não aquilo que você gostaria de ser. Isso é fundamental para que esse teste dê certo, ok? Outra coisa, nós vamos construir palitinhos, como você está vendo na imagem. Você vai escrever A, B embaixo, C embaixo, D embaixo, e vai colocar palitinhos conforme você for escolhendo as opções. Por quê? Porque as telas, elas vão passar muito rapidamente. Essas 4 opções, elas aparecem, você tem que escolher, e elas duram só 7 segundos e já passam para outra tela com mais 4 opções, e assim subsequentemente até 25 telas. Então é importante que você esteja concentrado. Se você perdeu por algum motivo, chegou alguém na tua casa, alguma coisa, tocou o telefone, volta esse vídeo e comece lá da primeira parte do vídeo e faça o teste dessa forma, entendeu? Tem que ficar pelo menos agora 1 minuto e 1 minuto e meio concentrado ou concentrada nesse teste, para você entender exatamente e preencher. Após o preenchimento, as 25 telas vai acabar, a tela vai ficar preta, vai parar, e aí você vai somar cada uma das letras A, B, C e D e vai colocar o resultado ao lado, ok? É isso que eu preciso de vocês agora. Vamos começar o teste.
Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre esse teste de dominância cerebral que eu falei para vocês, do autor, né, que é o Neil Herman. Ele diz que as pessoas têm 4 estilos de comportamentos básicos. Nós temos muito mais, mas ele definiu 4. O estilo predominante influencia a forma do pensamento e o comportamento das pessoas no seu dia a dia. É aí que mora o segredo do nosso teste de hoje e a importância dele. O importante é que cada um tenha consciência de suas características pessoais e compreender a característica do outro. Aí dessa forma a gente melhora a comunicação, como eu havia dito, e melhora também o relacionamento com as pessoas. Muito bem. Onde estão localizados no nosso cérebro as questões das nossas emoções, etc, etc. Então, segundo Neil Herman, no hemisfério esquerdo, a gente tem a razão. Tudo aquilo que se relaciona à parte de razão, à parte lógica, ela é processada do lado esquerdo do cérebro. E do lado direito do cérebro, no hemisfério direito, nós trabalhamos as nossas emoções, a nossa sensibilidade, o aguçamento pela arte, por tudo aquilo que trabalha com emoções, com sentidos, ok, gente? E aqui você vai ver o quadrante cerebral mais bem definido, né? E aí a gente pode olhar lá, por exemplo, começando pelo quadrante do hemisfério superior esquerdo, que é racional, lógico, analítico, criativo, crítico e quantitativo. Perceba que aqui tem muito a ver com aquelas pessoas detalhistas, né? Embaixo, do lado esquerdo, atrás do nosso cérebro, do lado esquerdo, hemisfério inferior esquerdo, organizado, detalhista, planejador, sequencial. Já do lado direito, lá em cima, no hemisfério superior direito, nós temos a nossa parte de criatividade, de intuição, de ser impetuoso, transpor regras, imaginativo, criativo. Está toda nessa parte superior do nosso cérebro, do lado direito. Na parte inferior do cérebro, do lado direito, estão as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa parte comunicativa social. O primeiro resultado, que é a letra A, é a nossa águia. O que significa as pessoas que tiraram mais resultados na letra A? Significa que são pessoas criativas, são pessoas que têm pensamento macro, que estão sempre à frente do nosso tempo, desligadas. Elas pulverizam vários pensamentos, às vezes não concretizam, começam a conversar alguma coisa, terminam a conversa com outro assunto totalmente diferente, porém estão sempre na frente dos outros 3 comportamentos. São pessoas que são desligadas, mas que estão sempre antenadas, sempre pensando no futuro. Elas estão sempre à frente nos pensamentos e por isso se desligam do presente. São normalmente desligadas, não gostam muito de organização, gostam sempre das coisas do jeito dela, meio bagunçado, quarto bagunçado, mas sabem exatamente onde tudo está. O comportamento do águia é muito positivo e você vai ver na sequência agora as coisas boas para você que tirou mais letra A e teve o comportamento de uma águia. Então agora vamos falar do primeiro comportamento, como eu havia dito. Quem tirou aí o resultado do primeiro comportamento, a gente chama de águia. Águia, ele é o idealizador, é aquela pessoa que gosta de fazer tudo diferente. O que move essas pessoas? Elas gostam de criatividade e liberdade. Elas inspiram muitas ideias. Elas têm comportamento criativo, intuitivo, pensamento no futuro, são distraídas, curiosas, informais, casuais e flexíveis. Ok, pessoal? Então, qual é agora os pontos fracos e os pontos fortes, ou pontos fortes e as melhorias? Eu não gosto de dizer a palavra pontos fracos. O que essas pessoas têm para a gente observar? Elas têm foco no futuro como ponto forte. São descontraídas, gostam de fazer a diferença, fantasiam muito, buscam sempre inovação, mudanças radicais, gostam de antecipar o futuro, são criativas e flexíveis. Quais são os pontos negativos que você observa nas pessoas que têm esse comportamento de águia? Falta de atenção para o aqui e agora. São aquelas pessoas que, por incrível que pareça, parece que você está conversando com ela e ela não está ali do teu lado. Está sempre desligada. Rebeldia, teimosia. Elas gostam muito de ser do contra. Você fala alguma coisa e ela sempre questiona e é do contra. E elas gostam de defender o novo pelo novo. O que a gente pode fazer para motivar? Aí começa o grande segredo no nosso teste desse vídeo. Quando uma pessoa tiver esse tipo de comportamento, para você criar uma sinergia com ela, é importante que você deixe que ela tenha liberdade de expressão, que você não tenha nenhum controle rígido com ela, isso incomoda ela demasiadamente, então deixe ela solta. Se for num ambiente de trabalho, deixa descentralizado, ela gosta de se organizar da sua forma, ela não tem aquele padrão rígido, ok? Deixar ela ter liberdade para fazer exceções de qualquer tipo de comportamento, do que ela queira, e oportunidade para delegar tarefas e detalhes, elas vão muito bem nisso também.
Ok? Esse foi o comportamento do águia. Então, se você tiver algum águia aí, observe na sua família, você sabe exatamente que essas são, por exemplo, alguns dos fatores dos comportamentos que você vai criar sinergia se a pessoa tiver esse tipo de comportamento. O lobo. O lobo, que é a letra B, é o organizador, é o fazer certo. Ele é totalmente diferente do águia. O que move as pessoas que tiraram a letra B, que é o lobo? Ordem, controle, segurança. O lobo ele é muito certinho, muito controlado, ok, gente? Quais são os comportamentos positivos do lobo? Bom, ele é detalhista, organizado. Quais são os comportamentos do lobo, então, gente? Eles são detalhistas, organizados, planejadores, estão sempre buscando conhecimento, são pontuais, são conservadores, metódicos e previsíveis. Perceba que o lobo é totalmente o inverso do águia, que foi o primeiro, quem tirou mais a letra A. Isso é interessante porque a gente começa a criar e entender como é que funcionam, né, esses comportamentos segundo Neil Herman. Vamos lá então sobre os pontos fortes e os fracos do lobo. Os pontos fortes: regras, normas, qualidade, metodologia, procedimentos, consistência, conformidade, lealdade, segurança, responsável. Percebam que o lobo é aquela pessoa certinha, focada, organizada, reta, né? Quais são os pontos de melhoria, né? Os pontos fracos que quem tirou a letra B? Tem dificuldade de se adaptar às mudanças, podem impedir o progresso, aversão a riscos, detalhistas, estruturados e demasiadamente sistematizados. A gente fala no meio corporativo que as pessoas que fazem o teste com a e saem com a letra B, normalmente são pessoas que trabalham na área financeira, na área de tecnologia, são pessoas que gostam de ter esse tipo de comportamento e de pontos fortes e pontos fracos. Ok, gente? Como é que a gente faz então para motivar e criar uma amizade, uma sinergia com as pessoas que são lobos? Quando você conversar com ela, você tem que ter certeza e compreensão exata de quais são as regras. Elas precisam compreender começo, meio e fim. Elas precisam ter conhecimento específico do trabalho delas. Elas não gostam de que tenha riscos e erros naquilo que elas estão fazendo, seja na vida pessoal ou seja na vida profissional. Então o lobo, ele é um organizador, é aquele que gosta de fazer certo, tá bom? Vamos para o próximo agora. Agora quem tirou a letra C é o golfinho, é o comunicador, é o fazer junto. O que é que move os golfinhos? A felicidade, igualdade, ele sempre pensa nas outras pessoas, ele é aquele cara gente boa. Quais são os comportamentos do nosso querido golfinho? Você que tirou a letra C, sensível, gosta de relacionamentos, é equipe, é tradicionalista, contribui, busca sempre harmonia e delega com facilidade a autoridade, ok? Então, quais são os pontos fortes do golfinho? Diversão, sentimento, participação, celebração, rituais, mantém a comunicação harmoniosa, desenvolve e mantém até a cultura empresarial, vão muito bem dentro das empresas e tem comunicação muito aberta. Quais são os pontos negativos de melhoria que os golfinhos têm, que você pode observar neles? Eles escondem conflitos. Felicidade acima dos resultados. Então eu digo que quando a gente tem um golfinho numa equipe, por exemplo, na empresa, o golfinho é aquele que tem que atingir uma meta de 1 milhão e ele fez uma venda de 600 mil e ele já quer sair para comemorar, tomar cerveja com os amigos. Ele não chegou na meta, mas ele já quer comemorar. Manipula através dos sentimentos. Aquela pessoa que chega para você, começa a dar aquela choradinha, dizer que não está bom e por trás disso tem algum tipo de manipulação para conseguir algo com você. Normalmente é sensível e normalmente é bastante carente. Então são os pontos negativos, eles precisam melhorar isso. É muita sensibilidade e muita carência. Como é que a gente faz então para a gente motivar essas pessoas que a gente conhece, que estão ao nosso redor aí, que são esse comportamento de golfinho, né? A letra C. Eles precisam de segurança, aceitação social. A gente sempre precisa dizer que o golfinho é muito bom. Numa festa, você tem que estar sempre elogiando ele. Se for seu marido, se for sua esposa, é aquela que você tem que falar, você é a mais linda da festa, você é o mais bacana da festa, precisa sempre de elogio. Eles gostam de construir o consenso. Eles se motivam quando eles percebem duas pessoas discutindo e ele entra no meio e constrói esse consenso. Reconhecimento da equipe. Quando ele tem uma equipe, ele precisa que a equipe reconheça ele como um excelente chefe. Supervisão compreensiva.
Então ele é muito bom também nessa questão de quando você trabalha com ele de forma bem compreensiva, ele te dá um feedback. Ambiente harmônico e gosta de trabalhos em grupo, trabalhos em equipe. Isso faz o golfinho ficar muito feliz, ok? Vamos para o próximo agora e último, que é o nosso querido amigo tubarão. Vamos falar agora do tubarão. O que move o tubarão? O tubarão, você que tirou a letra D, é o ativador, é o fazer rápido, é aquela pessoa que não perde tempo. O que move o tubarão? Ação e resultados. É aquele cara que se tiver um churrasco, é ele que vai fazer. Vai ficar na churrasqueira, se tiver que buscar alguma coisa pesada, é ele que vai se prontificar em determinado momento a pegar. Ele sempre tem a ação na frente. Qual é o comportamento principal de quem tirou o tubarão? Senso de urgência, ele sempre tem pressa. Ação, iniciativa, impulsivo, ele é prático, ele gosta de vencer todos os desafios, tem foco no futuro, autossuficiente e não gosta de delegar poder. Ele fala, deixa que eu faço, eu quero tomar conta. Quais são os pontos fortes então do tubarão? É o fazer acontecer, parar com burocracia, fácil motivação, tem foco no futuro, ele se centraliza unicamente, isso é muito bom, ele segura a bronca, ele faz o que for necessário, ele age e depois pensa. Quais são os pontos de melhoria do tubarão? O tubarão, por ter toda essa capacidade de se sentir capaz de fazer uma série de coisas, ele se torna socialmente difícil, porque ele acaba passando por cima de outras pessoas. Ele gosta sempre de fazer do modo mais fácil. Isso é extremamente ruim, porque você nem sempre do meio mais fácil é a melhor forma, né? Tem relacionamento complicado, óbvio, porque ele é um ditador, né? Quase um ditador, né? Ele gosta de centralizar tudo unicamente para ele. Ele é impaciente, ansioso, inquieto e também age e depois pensa na questão de pontos negativos. Então pense na sua família, alguém que tem esse comportamento aí de tubarão. Vamos então agora, o que motiva esses caras, os tubarões? Liberdade para agir individualmente. Então, se você estiver fazendo uma festa aí e ele quiser montar churrasqueira, deixa ele montar churrasqueira porque ele vai se sentir bem e vai gostar de você, se você deixar que ele faça isso. Por exemplo, controlar as próprias atividades, resolver os problemas do jeito dele. Se você for conversar com o tubarão e tiver algum problema, não tente ficar ensinando ele como fazer. Motive ele para resolver do jeito que ele está pensando. Competição individual. Isso é extremamente interessante no tubarão porque ele sempre acha que pode fazer melhor. Mesmo que ele faça do jeito mais fácil, como aparece lá na questão negativa do tubarão, ele sempre tem essa competição individual. Deixa ele sentir essa competição de achar que sempre pode fazer melhor. E ele não gosta de repetir tarefas. Tá aí então o quarto comportamento do nosso querido tubarão. Para você que tirou a letra B, o lobo, o organizador, o fazer as coisas certas. O lobo é muito interessante também porque ele é o inverso da águia. O lobo, as pessoas que tiraram mais letra B, elas têm um comportamento muito parecido com aquelas pessoas corretíssimas. Aquelas pessoas que fazem tudo certinho, que gostam de número, que gostam de matemática, que gostam de tudo com começo, meio e fim, que andam para frente, mas sempre muito lentamente. É aquela pessoa extremamente organizada. A sua organização é a maior característica. A sua lealdade é a maior característica. Porém, normalmente os lobos são muito quietos, introspectivos e têm dificuldade nos relacionamentos, por serem extremamente quietos, fechados e introspectivos. Vamos a mais explicações do lobo para você. Golfinho. O golfinho é você que tirou mais letra C. O golfinho é a pessoa extremamente feliz, aquela pessoa que é alegre. Eu sempre falo, tem um churrasco, o golfinho é aquele que ou está contando piada ou está fazendo churrasco. É aquela pessoa que no meio do seu trabalho é a mais divertida, é a que gosta que as pessoas fiquem unidas, que as pessoas tenham uma relação boa. Normalmente é um bom líder, normalmente é um bom chefe. O golfinho, ele vive em função das pessoas, da sensibilidade. Ele gosta de ser o centro da atenção. Quer saber mais sobre o golfinho? Vou te mostrar aí agora, presta atenção. E agora, por último, você que tirou mais letra D, é o tubarão, é o ativador. O tubarão é aquela pessoa que ela é ação, resultado, é aquela pessoa prática, é aquele que faz. Se você tem, por exemplo, dentro de uma festa, alguém que precisa buscar cadeiras, por exemplo,
Aí você espera que as pessoas tomem iniciativa, quando você vê já tem alguém trazendo as cadeiras. Aquela pessoa que ela é rápida, ela tem iniciativa, ela é prática, ela resolve as coisas, ela age muito rapidamente, ela não pensa muito, ela não é desligada e criativa como o águia, ela não é tão organizada como o lobo, ela não é tão divertida como o golfinho, mas é aquele pau para toda a obra. O tubarão é o que faz, é o que resolve, é o que vai para frente. Quer saber mais sobre o tubarão? Fica aí na sequência. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu teste. Esse teste a gente aplica muito no meio corporativo para o líder identificar a sua equipe, para a sua equipe identificar como é que o seu líder pensa. Usamos no processo do coaching, na anamnese, quando você conversa com o seu coach, com o seu cliente, para saber exatamente como ele pensa naquele... É uma pequena determinação do pensamento dele, mas que ajuda muito. Eu já usei muito esse teste, já tive várias experiências positivas com esse teste. Então ele é um teste muito bacana. Estude os comportamentos que eu já passei para você, preste atenção, aplique, observe as pessoas ao seu redor, se ela é comportamento de águia, lobo, golfinho, tubarão. E aí a partir desse momento que você identificou esse comportamento, como você viu nas imagens anteriores, você sabe exatamente o que fazer para motivar e criar rapport. Rapport é sinergia. Sinergia é atração. Atração tem a ver com lei da atração. Quando você se relaciona bem com as pessoas, quando você se está bem com as pessoas, o mundo fica mais bonito, mais positivo e tudo começa a dar certo para você, principalmente nas suas relações. Muitas vezes nós sentimos a carga negativa nas pessoas e a gente se afasta dela. Quando você conhece o comportamento dessa pessoa por 10, 15, 20 minutos de conversa, você praticando isso, você percebe já qual é o comportamento da pessoa. E aí você vai agir de acordo com como ela pensa. E quando você faz isso, você cria a sinergia, a energia, e a pessoa passa a gostar de você. Então isso é ótimo para vendas, isso é ótimo para a vida, isso é ótimo para uma namorada que você quer conquistar, isso é ótimo para um namorado que você quer conquistar, entender como é que ele pensa. E principalmente perceber que os 4 comportamentos, se você teve muitos palitinhos na letra A, muitos na B, muitos na C, muitos na D, só em um palitinho, quero dizer, você tem dificuldade em se relacionar com um determinado outro bicho. Por exemplo, um águia tem dificuldade em se relacionar com um tubarão, porque o águia ele é prolixo, ele abre os pensamentos, é muito criativo. O tubarão ele é rápido, ele é objetivo, ele é ativador. Então as pessoas, quando se conhecem que tem esses comportamentos, sai faísca, porque são totalmente diferentes. A partir do momento que você entende, ou o tubarão faz coisas para que o águia seja mais ativador, mais rápido e cria uma sinergia, ou vice-versa. Por exemplo, também golfinhos com lobos, né? O lobo ele é fechado, ele é intrínseco, ele é totalmente trancado, ele é reto, ele é objetivo, ele gosta das coisas certinhas. Como você viu o golfinho, ele é diferente, o golfinho é aberto, ele é sensível, ele é falador. Então isso também dentro de uma empresa, quando você encontra pessoas assim, normalmente pode sair faísca, né? Ou então num namoro, por exemplo, uma pessoa que é tubarão com uma pessoa que é águia, o tubarão vai morder a águia, não tem jeito, entendeu? Então, aprenda o que você tem que fazer para motivar, entenda, por isso que o teste chama teste de identificação comportamental, entenda como a pessoa que está ao teu redor, que mora com você, seu namorado, seu amigo, seu chefe, observe ele, veja como ele pensa, se ele é comportamento A, B, C, D. E aí você aprendeu exatamente o que você vai utilizar de ferramenta positiva para atrair a amizade, a atenção e o carinho das pessoas com quem você se relaciona. Tá bom? Namastê! Gostou desse vídeo? Eu vou colocar vários vídeos porque eu estou muito motivado, estou muito feliz. Meu canal está dando super certo e por isso eu quero que você dê um like aí nesse vídeo, quero que você chame os seus amigos, passe para os teus amigos, passe para tua namorada, passe para o teu primo, passe para o teu vizinho, passe para todo mundo, que eu quero 1 milhão de inscritos nesse canal. Tá bom? Um beijo, fique com Deus. Namastê!